Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico, essa é a aula de número 49 e hoje nós vamos aprender mais uma palavra-chave do módulo de tratamento de erros do Java, que é a palavra-chave finally, finalmente. A gente aprendeu até agora como utilizar o bloco try, como utilizar o bloco catch ou então múltiplos blocos catch, e do try e do catch, a gente sabe que o bloco try é o bloco que é monitorado para erros, ou seja, o Java vai tentar executar aquele código. Se tudo estiver bem, beleza. Se não, a gente captura a exceção e a gente pode fazer o tratamento de múltiplas exceções, como nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos introduzir um novo bloco de código, que é o bloco finally, que é o bloco de código que é sempre executado após o bloco try ou o bloco catch. Loiane, dá um exemplo de quando isso pode ser utilizado. Essa parte de try, catch e finally, geralmente nos projetos Java, nós utilizamos try e catch. É o que vocês vão ver na maioria dos códigos Java que vocês encontrarem pela internet. Porém, existem situações específicas quando, por exemplo, estamos trabalhando com arquivos, realizar a leitura ou escrita de arquivos, nós precisamos abrir o arquivo, realizar a leitura do arquivo, pode ser que aconteça um erro e, realizando a leitura com sucesso ou acontecendo um erro, a gente precisa fechar o arquivo. E aí, nesse caso, a gente fecharia esse arquivo no finally. Um outro exemplo muito comum no Java também é em acesso a banco de dados, que nós vamos ver um pouco mais para frente no curso. Nós vamos abrir uma conexão com o banco de dados, nós vamos tentar fazer alguma coisa no banco de dados, pode ser buscar informação ou inserir informação, e isso nós vamos fazer tudo dentro do bloco try, e pode ser que fazemos isso com sucesso, pode ser que aconteça um erro, independente de ser realizado com sucesso ou de acontecer o erro, nós precisamos fechar essa conexão com o banco de dados. E aí, na hora de fechar a conexão com o banco de dados, fazemos isso também dentro do bloco finally. Vamos tentar ver isso na prática, como é que funciona. Vou criar aqui um programinha, testando finally, com public static void main. Para facilitar para a gente aqui é a aula 49, pacote da aula 49. Vou utilizar esse múltiplos catch que nós fizemos na aula anterior. Então, vou copiar aqui e vou colar dentro do public static void main. Então, nós temos aqui o nosso programa que vai tentar dividir, vai dar erro de arithmetic, vai dar erro de index out of bound exception. E aqui nós temos um try, nós temos dois catch, poderia ter 3 catch, poderia ter apenas um catch, enfim, isso é a gosto do freguês e de como você precisa tratar as exceções no seu projeto. Vou colocar aqui então um bloco finally, e aqui eu vou colocar essa linha impressa sempre após o try ou o catch. E agora nós vamos ver como esse programa vai se comportar após ter inserido esse bloco finally. Então eu vou executar e eu vou aumentar aqui, ó. Dividiu 2 essa linha, então ele dividiu o 4 por 2, fez aqui a impressão e veio para o finally. Depois ele deu um erro ao dividir por 0, porque nós tentamos dividir o 8 pelo 0. E aí, essa linha é sempre impressa após o try ou o catch. Nesse caso, foi depois do catch, já que deu uma exception. Dividiu com sucesso, foi impressa. Dividiu com sucesso, deu impressa. Deu um erro, foi impressa. Deu um erro, foi impressa também. Ou seja, de acordo com o nosso exemplo, o finally sempre será executado após o try, ou seja, o código foi executado com sucesso, ou após o catch, deu algum erro e nós tratamos esse erro. Uma das perguntas mais comuns que eu já vi em entrevista de emprego, inclusive é uma pergunta que eu faço quando eu estou entrevistando candidatos: você poderia explicar como é feito o tratamento de erros no Java? Aí o candidato vai me falar que é feito através do try, do catch e do finally. Geralmente dá uma resposta curta. E aí a gente faz uma pergunta de follow-up. Como que o try se comporta? Como que o catch se comporta? Como que o finally se comporta?
E aí a resposta do candidato, como sempre, é o try vai tentar executar o código, o catch vai capturar a exceção e o finally vai ser executado, independente se o código foi executado com sucesso ou se ocorreu uma exceção. Tudo bem, ok. Essa é a resposta padrão e é uma resposta que está correta. Aí, vem o pessoal e faz uma pergunta, que é o programa que nós temos aí na tela agora. Repare que nós temos um try, nós temos um catch, nós temos um outro catch e nós temos um finally. E dentro dos tries, nós temos um bloco de código aí, que é o system.exit0. Tem pessoas que fazem essa pergunta para ver até onde vai o entendimento da pessoa em relação a tratamento de exceção. Isso, gente, é uma pergunta bem pegadinha mesmo. Em qualquer livro de Java que você for ler, ou qualquer aula que você for assistir pela internet, você aprende que finally é sempre, e aí um destaque para a palavra sempre, é executado depois do try ou depois do catch. E aí então nós temos uma pergunta pegadinha. O que vocês acham que vai acontecer ao executar esse código? O try, o catch e o finally. Qual que é o output, qual que é a saída desse código? Vou então, aqui dentro do bloco 49, vou colocar aqui, ó, finally pegadinha. E aqui eu vou pegar o testando finally. Deixa eu pegar o public static void main todo. Vou colar aqui dentro. E aqui dentro, ó, vou até botar um system out aqui depois para ficar igual ao exemplo. Aqui dentro, só pra gente ver, é igual ao exemplo anterior. E aqui eu vou colocar um system.exit, passando aqui o 0. E vou botar isso aqui dentro do catch também. Então a gente tem, a primeira ocorre a divisão perfeitamente, depois dá um erro a dividir por 0. O que acontece quando a gente capturar o erro ao dividir por 0? Essa linha aqui ainda vai ser impressa após o catch. Erro ao dividir por 0. Cadê aqui a mensagem? A mensagem não teve. Por quê? Por causa desse system exit. O que esse carinha aí faz? O que essa linha de código faz? Ela simplesmente termina a execução do programa. É como simplesmente eu tivesse dentro do catch e puxasse o cabo do computador da tomada. E aí, o finally é executado depois de eu puxar o cabo da tomada? Não é executado depois de finalizar o programa ou puxar o cabo da tomada. Vamos ficando por aqui então. Então nessa aula nós vimos como usar o try, o catch e o finally. E vimos também um exemplo onde o finally não é executado depois do try ou depois do catch, que é pergunta pegadinha. O código fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você tenha dúvidas ou queira o certificado do curso ao final desse módulo, é só fazer o cadastro no portal. Se você quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!